E aí, tudo bem com vocês? Eu estimo muito que sim, sou o Beto Campo e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Quero contar para vocês hoje de uma experiência que eu tive recentemente conversando com um outro colega de profissão, também da área de gestão de pessoas, RH estratégico, recursos humanos. E essa informação é muito relevante não só para nós profissionais da área de RH, como para todos os profissionais de gestão em outras áreas, bem como empresário e empresárias. E para você que participa naturalmente de processos seletivos como funcionário ou é funcionário de uma empresa, também é algo interessante para ser observado. E convido a todos para uma boa reflexão sobre o fato, visto que é um caso muito comum, é um caso muito recorrente e que deve ser melhorado, deve ser trabalhado, para que não ocorra de forma tão constante, ou melhor ainda, se for possível, extinguir esse tipo de comportamento e fazer com que feedbacks como esse que eu recebi e vou compartilhar com vocês sejam modificados, extintos e de alguma maneira possamos melhorar ainda mais os processos seletivos, recrutamento e seleção e gerar mais empregos, visto que muitas vezes as empresas oferecem a oportunidade, mas o processo que envolve a contratação, a admissão e propriamente a continuidade, a manutenção desse profissional dentro da empresa, muitas vezes não é sólido, não é sustentável e faz com que tanto a pessoa contratada quanto a empresa acabem aí tendo turnover, absenteísmo, descartando profissionais e assim por diante. Eu estava em um evento fora de São Paulo, um evento profissional, e conversando com as pessoas, e normalmente há muito network, você tem muito contato, eu acabei conhecendo um outro profissional da área de recursos humanos, e entre as diversas conversas que tivemos, o diálogo que tivemos, eu fiz uma pergunta para ele, se ele gostava realmente de trabalhar com RH estratégico, tanto quanto eu gosto, falei para ele da minha paixão pela área, em ajudar pessoas. O feedback dele também foi positivo, e durante essa conversa eu perguntei o que ele mais gostava e o que ele menos gostava de executar. Para minha surpresa, na resposta do que ele menos gostava de executar, ele falou recrutamento e seleção. Quando eu perguntei o motivo, ele me deu uma explicação que foi muito coerente às situações ao qual eu também já vivenciei e que eu já ouvi feedback de outras pessoas também que fazem recrutamento e seleção e são profissionais de recursos humanos. Muitas vezes, o profissional de RH tem limitações, ele não tem autonomia para poder executar o processo seletivo como gostaria, como deve ser e como você pode encontrar de fato pessoas que são adequadas, tanto nas questões técnicas quanto comportamentais para a empresa ao qual você está fazendo o processo seletivo. Muitas vezes o poder é centralizado e essa centralização limita ações. Muitas vezes há pessoas com interesses maiores que acabam dificultando a contratação e principalmente ao encontrarmos um profissional que é qualificado, mas que tem habilidades ou às vezes uma experiência superior a quem está no comando, ao boicote, à barreira, à dificuldade e muitas vezes até à reprovação desse profissional. Então ele manifestou para mim essa insatisfação diante das ações de recrutamento e seleção, justamente porque há um trabalho sempre excessivo, cobrado pelas empresas para que seja rápido, para que essa contratação ocorra de uma maneira imediata, que você encontre o melhor para pagar um salário abaixo do mercado, para oferecer menos benefícios, menos qualificações, nenhuma oportunidade de desenvolvimento ou carreira, mas que atenda às necessidades da empresa. Ou seja, todo o viés direcionado apenas para um lado e para o outro simplesmente o interesse e a vontade de trabalhar da melhor forma possível diante das condições oferecidas. E isso é compreensível até a página 2, porque existe uma dificuldade trabalhista muito grande no mercado brasileiro em relação a impostos, leis, como também as condições que a empresa tem para poder oferecer oportunidades. Mas isso não significa que a empresa deva limitar ou, diante de uma concorrência grande de necessidade de pessoas desempregadas procurando trabalho e aceitando qualquer coisa, você barganhar
ou seja, você querer que uma pessoa vá trabalhar para você nas condições que você quer, oferecendo um baixo salário, mas oferecendo uma carga tanto profissional, quanto emocional, quanto diária de ações e responsabilidades que ultrapassam isso. E aí automaticamente você vai ter sempre pessoas entrando e saindo da empresa, insatisfações, e automaticamente o profissional de RH acaba desgastado nesse processo. E o que ele me disse, e eu tenho que compartilhar e concordar com ele nessa visão, é que muitas vezes o profissional de RH é sacrificado nessa etapa e responsabilizado talvez por contratação que não dá certo. Claro que todos nós profissionais nas nossas áreas podemos e somos humanos a cometer erros e devemos melhorar para que esses erros não se repitam. Em contrapartida, nunca é observado pela empresa como um todo a opção de que a contratação foi assertiva, mas não houve continuidade do processo por parte de quem gestiona. E é claro, sempre sem generalizar. Há gestores que dão continuidade, que pegam o profissional contratado, dão continuidade ao trabalho, treinam esse profissional, capacitam, dão confiança, avaliam o desempenho, fazem com que ele siga adiante e traga os resultados. E quando isso não ocorre, claro, aí sim há um entendimento para uma troca, mudança, desligamento, enfim. O entendimento que nós tivemos na conversa em cima desse feedback dele foi de cenários ao qual eu também já vivenciei em ações de consultoria e tentei orientar as empresas para que elas pudessem mudar essa concepção. Algumas ouvem sempre de maneira, ouvem e escutam, né? Outras só escutam, para que sempre tenha a necessidade do RH oferecer o melhor, contratar o melhor, com um tempo de trabalho para poder ser feito, com uma entrevista e testes mais prolongados, se for o caso, com uma adaptação e uma integração realmente concreta e que exista a participação da maioria dos gestores. Há empresas, por exemplo, que você contrata e quando você vai pedir que uma área financeira, contábil, dê uma pausa e dê um suporte, por exemplo, para que esse profissional entre na empresa ciente do que ele vai fazer, de quem é quem, qual a importância das áreas e a ligação do trabalho dele com outras áreas e departamentos, muitas vezes o gestor não está disponível para isso. Ou se demonstra insatisfeito, ou ainda faz de qualquer jeito. Raros os momentos que eles dão atenção. A empresa normalmente demite e quer a contratação para o dia seguinte de alguém perfeito. Você pode ter a sorte de encontrar, na maioria das vezes você vai ter que procurar um profissional, sendo que você também foi pego de surpresa. Agora, quando a empresa faz uma avaliação, entende, vê que o processo de tentativa de capacitação e melhoria desse profissional não ocorreu e a troca acabou se tornando algo iminente, automaticamente o RH é comunicado, essa busca já é feita antecipadamente para que toda a mudança ocorra automaticamente e os processos, tanto administrativos quanto operacionais, quanto a demanda da área, ocorram de uma maneira exata, correta e automática. Não que você precise desse espaço maior, mas isso ocorre automaticamente. E aí todo o processo pode ser feito, porque procurar um profissional do dia para a noite, encontrar a perfeição, a chance de você errar é grande. A chance de você colocar alguém lá que não é adequado para o cargo é grande. A chance do seu gestor não dar a continuidade que tem que dar e não apoiar essa contratação é grande. E aí começa, né, a culpa, foi ele, foi você deixou de contratar, você não fez o trabalho, começa essa situação. E aí gera o quê? Insatisfação de quem faz a base, de quem é responsável pelo ponto inicial do trabalho, que é o RH. E nesse caso, o profissional de RH acaba não querendo mais fazer recrutamento e seleção, porque ele entende que as condições oferecidas, os mecanismos oferecidos, as ferramentas oferecidas e a estrutura, tanto cultural quanto administrativa da empresa, não está preparada para fazer um processo correto. E ele sabe que será sempre sacrificado por isso, sempre culpado por isso, acertando ou errando, e será a pessoa responsável por continuar procurando, visto que pessoas boas entram e saem, porque o processo em si não funciona. Então, essa reflexão e essa melhoria tem que ser feita por todas, desde a diretoria de uma empresa
até a gestão macro, até a gestão e coordenação mais próxima do chão de fábrica ou do piso de loja, enfim, de onde for o seu tipo de trabalho, né, do pessoal do escritório, enfim, e direcionada ao RH para que essa busca do recrutador seja exata, seja precisa e seja feita com tranquilidade, para que ele possa encontrar o melhor, sim, e o mais adequado perfil à sua empresa. Então é muito importante ouvir essas opiniões e entender que recrutamento e seleção, se não for bem feito, prejudica a todos. E principalmente aquele candidato que às vezes sai lá da casa dele longe, cedo, com a expectativa de ser contratado, e vai até a sua empresa, e às vezes tem o perfil, tem a capacitação, mas a empresa não quer treinar, não quer preparar, não quer dar uma oportunidade porque quer alguém pronto para ganhar menos e acaba agindo inadequadamente. Então essa reflexão deve ser feita por todos. Eu convido para vocês profissionais que vão estar assistindo esse vídeo a pensarem sobre isso, analisarem o seu fato, fazerem uma autocrítica. Se fazem corretamente, maravilha. Se não fazem ou estão no meio termo, procurem adequar para que o processo possa ser mais assertivo e os profissionais de RH que vão fazer consultoria, assessoria na sua empresa ou mesmo a sua área, Departamento de Recursos Humanos, possa trabalhar de maneira sensata. Forte abraço no coração.